Aniversário da Igreja Oceânica. É bom a gente celebrar aquilo que Deus faz aqui no nosso meio, aquilo que Deus faz em nós. É muito bom a gente fazer uma avaliação e reconhecer como Deus tem sido bom entre a gente. E uma vez achei muito engraçado, depois de uma dessas celebrações de aniversário da igreja, quando uma irmã da gente, no post em que havia algumas fotos do nosso aniversário, ela fez a seguinte colocação, ela falou, eu acho que o aniversário da Igreja Oceânica deveria ser celebrado igual ao aniversário do Guanabara, que celebra 4 vezes por ano. Então, assim, parece que o aniversário do Guanabara é assim, né? De 3 em 3 meses tem celebração do aniversário do supermercado. E ela falou, a gente deveria celebrar mais vezes, porque é tão bom a gente celebrar, a gente lembrar o que Deus fez, o caminho até aqui, como o Senhor é fiel. Todas as vezes que a gente avalia o caminho por onde a gente passou, a conclusão é inevitável. Deus é bom, Deus é fiel, a sua misericórdia dura para sempre. Então a gente sempre chega a essa conclusão e o nosso coração se alegra muito. No entanto, a gente percebeu que havia alguma coisa que precisava ser ajustada. Afinal de contas, as datas da crucificação, da ressurreição e do Natal são incomparavelmente mais importantes do que a data do aniversário da igreja. Então, esse é um momento que nós precisamos celebrar intensamente, com muita exultação. Este é um fim de semana especial em que cristãos ao redor de todo o mundo estarão celebrando dois dos eventos que são, sem dúvida alguma, os mais importantes de toda a história. Mais importantes de toda a história. Sobretudo, obviamente, para nós cristãos. Esses eventos mudaram completamente a história, esses eventos mudaram o mundo. E esses eventos, então, nos atingiram, chegam aos dias de hoje, e por isso nós precisamos celebrar. Então, hoje, eu queria compartilhar com vocês aqui uma mensagem para nós entendermos de uma maneira bem próxima o que, afinal, nós estamos celebrando. Antecipo vocês, nem vou dizer que isso é spoiler, porque no ano passado, me lembro que o pastor Marcão frisou bastante que, para os cristãos, apesar de nós chamarmos esse fim de semana da Páscoa, a Páscoa em si nem é o mais importante para nós. A Páscoa é a celebração do momento em que o povo judeu foi liberto do Egito. Então, ali, naquele instante, se deu a Páscoa. Vale a pena nós celebrarmos, porque essa libertação do povo de Israel do Egito, ele pode ser associado à nossa libertação, ao nosso novo nascimento, ao momento em que nós fomos resgatados do mundo e passamos a viver para Deus, passamos a viver para Jesus. Então, não é pecado você, obviamente, celebrar a Páscoa, mas não é o mais importante. O que nós celebramos nesses dias é a crucificação e a ressurreição de Jesus. Isso para nós é que é o mais importante. Isso para nós é o que faz toda a diferença. Então, vejam só, nós inclusive começamos a dar uma ênfase muito especial nesse culto da quinta-feira, porque toda essa grande revolução, todo esse grande impacto no mundo espiritual, que consequentemente atingiu toda a humanidade, tudo isso teve início de uma maneira mais específica, exatamente na quinta-feira. Aquela quinta-feira foi muito decisiva. Foi naquela quinta-feira que Jesus instituiu a Santa Ceia. Foi naquela quinta-feira que Jesus foi para o Getsêmani. Foi naquela quinta-feira em que Jesus definiu todo como ficaria o seu relacionamento
com os discípulos a partir dali. Jesus fez promessas poderosas, imensas, naquela quinta-feira. Então ele sai da ceia, vai para o Getsemane, ora, intercede, e ali há uma série de revelações extremamente importantes e vitais para nós. Então vejam só, irmãos, olha que coisa interessante. No Evangelho, de acordo com João, Evangelho de João, do capítulo 1 até o capítulo 12, nós lemos sobre a vida de Jesus, desde o nascimento de Jesus até sua última semana. Então vejam só, toda a vida de Jesus no Evangelho de João, ele está contido do primeiro capítulo até o capítulo de número 12. Quando nós chegamos no capítulo 13, ele começa a narrar esse fim de semana. Exatamente. Então, esses 3 dias são narrados em 8 capítulos. Então, vejam, são muitas coisas extremamente poderosas, fortes, impactantes que aconteceram nesse momento. Então, a ideia é que, ao longo desse fim de semana, a partir de hoje, vamos celebrar a ceia, como eu diria assim, na mesma ordem. Eu queria uma palavra que está me faltando, mas vamos hoje celebrar a ceia, atrelada, como a sequência. Nós vamos repetir aqui a sequência que Jesus cumpriu no momento em que ele viveu esses seus últimos instantes. Então, gente, vejam, foram dias intensos, dias de definições dramáticas. E o que a gente pode afirmar antes de entrar na análise desses dias? Que com certeza absoluta havia um mistério guardado por Deus desde a eternidade. E esse mistério era que um dia o Filho de Deus viria e morreria pelos nossos pecados. Isso era algo que era um segredo. A Bíblia usa essa expressão, mistério, portanto, vai além do que um simples segredo. Havia um mistério. Um dia o Filho de Deus viria e morreria no nosso lugar na cruz do Calvário. Tanto isso era um mistério, tanto isso era um segredo, que Satanás fez tudo que estava ao seu alcance para levar Jesus para a cruz, para fazer com que a cruz de fato acontecesse. Na sua mente maligna, infernal, Satanás imaginava que se ele conseguisse levar o Messias, o Filho de Deus, o Cristo, para a cruz, se o Cristo morresse na cruz, o plano de Deus estaria falido. O plano de Deus não teria tido sucesso. Então ele faz de tudo para que isso aconteça. Ele se empenha nisso. O que Satanás não conseguia imaginar, o que ele não foi capaz de entender, glória a Deus por isso, é que quando o sangue do Filho de Deus escorresse pelos cravos e pela madeira, os pecados de todo o povo de Deus seriam perdoados. Jamais passou pela mente do diabo que quando o Filho de Deus desse o seu último suspiro naquela cruz, que o véu do santuário iria se rasgar e a partir daquele momento o acesso à presença de Deus estaria liberado para todo aquele que cresce. Agora a presença de Deus se tornou acessível. E aí nós chegamos ao primeiro versículo que vai tratar dessa última semana de Jesus. E esse versículo diz assim, João capítulo 13, versículo 1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ora, Jesus deixou claro, ele sabia que a sua hora
havia chegado. Ele sabia que aquele era o começo do fim, dos seus últimos instantes aqui na terra com a gente. Então, ele entraria agora no capítulo final da sua vida. E nos próximos dias, ele enfrentaria o vale mais profundo do seu ministério nesse mundo. A vida de Jesus nunca foi fácil. A partir do seu nascimento, na manjedoura, não tinha lugar para ele, passando pela rejeição que começava dentro da sua própria família. Os seus, a princípio, não o aceitavam. O seu próprio povo lhe resistiu ferrenhamente, resistiu em aceitar sua mensagem. Mas durante aqueles dias seriam os dias mais difíceis, sem dúvida, de toda a sua vida. E apesar de toda a sua vida tão difícil, em todo o tempo, sem exceção, em um único segundo, Jesus cumpriu toda a vontade do Pai. Agora nada se compara ao que está por vir. Veja, desde o batismo que João Batista realizou em Cristo, no Rio Jordão, uma voz vinda do céu lhe afirmava: este é o meu Filho amado, e nele eu tenho todo o meu prazer, nele eu me agrado. Isso Jesus nunca duvidou. Jesus sempre teve certeza desse amor do Pai, da sua comunhão com o Pai. Mas agora, em poucas horas, a realidade é essa, irmãos: o inferno iria se abater sobre ele. Isso não de uma forma metafórica, mas o horror do juízo, da condenação, das trevas e da morte viriam sobre Jesus. O que aconteceu naquela cruz foi algo impensável para qualquer ser humano. Gente, me perdoem, eu vou citar um fato aqui horrível, que talvez alguns fiquem depois, alguns dias como eu fiquei, pensando na atrocidade que eu vou comentar nesse momento. Mas é um fato real. E, infelizmente, isso acontece. Eu e Fátima assistindo um determinado noticiário esses dias, aí passa o drama de uma mulher. E aí a questão da mulher é a seguinte: ela se separou do marido, os dois se desentenderam, eles tinham uma filhinha, na ocasião a filhinha tinha menos de 3 anos, e a justiça determinou a tal da guarda compartilhada. A mulher ficou extremamente preocupada porque ela sabia o cara com quem ela tinha sido casada. E aí, depois de um fim de semana, a menininha volta e fala: mamãe, meu bumbum está doendo. Papai fez dodói no meu bumbum. 3 anos, uma menininha. Estou na TV agora, a gente viu essa semana, eu e Fátima vimos isso essa semana. Gente, olha só, eu sou capaz de dar minha vida fácil pelos meus netinhos. Pô, aquela garotinha que está ali, gente, ela é minha dona, sabe como? Ela faz o que ela quer comigo, enfim. Então, eu não sei se depois que eu fiquei vovô, eu fiquei mais sensível, mas isso foi alguma coisa que, quando eu ouvi, gente, isso me fez um mal, mas me fez um mal tão grande. Eu fiquei dias pensando nisso, ficou me incomodando, imaginando como alguém é capaz de tal atrocidade. E a conclusão é: ouvir algo assim em pessoas relativamente normais como nós, quando pessoas relativamente normais ouvem coisas assim, é natural que surja um desejo implacável de fazermos justiça. Algo do tipo: cara, isso não é possível. Pô, se a gente cruza com um cidadão desse, um monstro desse, cara, eu não sei o que eu seria capaz de fazer. Eu acho que eu teria que fazer alguma coisa. Isso é esse senso de justiça. Pessoas mais como nós temos um senso de justiça que reage quando nós vemos algo assim. Agora me diga uma coisa:
O que você acha que aconteceu diante de todo o pecado acumulado ao longo de toda a história? O que você acha? Considere no seu coração. Imagina, veja se é capaz de imaginar. Eu acho que é muito difícil, mas veja se você consegue imaginar todo o pecado acumulado ao longo da história. Todos os crimes cometidos, toda a maldade, a crueldade, a perversão, a imoralidade, a rebeldia, desde a desobediência de Adão até o último instante em que o último pecado será cometido no momento em que Jesus estiver voltando para arrebatar a sua igreja. Imagine essa massa absurdamente gigantesca de abominações. Aí eu pergunto, dá para você entender o que se passava no coração de Deus? Dá para você entender a indignação no coração de Deus? A ira justa que nós sentimos, como ouvimos algo como essa coisa abominável que eu acabei de citar, menos do que uma gota d'água, algo ínfimo no imenso oceano da ira de Deus contra a humanidade, em função de todos os pecados, perversões e abominações, como acabei de propor que nós imaginássemos. Então, o profeta Isaías, ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Gente, será que está dando para você perceber a dimensão do que foi a cruz? Quando Jesus, ele é pregado na cruz, ele não estava morrendo para justificar, perdoar, redimir um homem. Não. Cristo estava se entregando por amor e no lugar de todo o seu povo. A maldade, o pecado, a rebelião de todo o povo de Deus foram lançados sobre Jesus. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Gente, vejam, a morte na cruz, ela não era apenas uma forma de matar uma pessoa. A execução na cruz, ela era pública, humilhante, lenta e tão dolorosa que foi necessário criar uma palavra nova para expressar a dor que vem da cruz. Excruciante. A palavra excruciante surgiu para tentar expressar o que um ser sentiria se ele fosse pregado na cruz. Quem é pregado na cruz sente a dor que emana da cruz, a dor excruciante. E aí, gente, o objetivo era duplo: punir o malfeitor e aterrorizar diante daquela morte brutal todo o povo, e levar todas as pessoas a se desestimularem de tentar qualquer coisa contra Roma. Então, em geral, a morte na cruz, gente, era provocada por sufocamento. A pessoa ficava pendurada, com seus braços abertos, pregados na cruz, e aí ela tentava se equilibrar em outros pregos cravados no madeiro, e aí ela cansava, caía, ia sufocar, aí reagia num impulso, muitas vezes inconsciente, e ela ficava nessa luta pela vida ali durante muitas horas. Talvez muitos levavam dias para efetivamente morrer dessa forma. Gente,
Eu estava relembrando aqui com o pastor Clovinho, nós lemos uma entrevista de 2 cristãos que foram prisioneiros das cadeias comunistas por ocasião da Cortina de Ferro. Então, esses 2 cristãos, quando as coisas se resolveram, eles conseguiram vir para o Oriente, enfim, hoje em dia a coisa aqui no Oriente é um pouco mais pacificada. Então, esses 2 irmãos dando entrevista, eles disseram o seguinte: olha, você já viu alguém da igreja cristã orando, pedindo, Deus, manda uma perseguição, que é para que haja um avivamento entre nós. Manda perseguição para que haja um avivamento. Pois esses 2 que enfrentaram perseguição de verdade, eles disseram o seguinte: vocês não têm noção do que é pedir uma coisa dessa. E eles exortam a igreja: nunca orem dessa forma, não peçam esse tipo de coisa. E ele dá um exemplo. O exemplo dele é o seguinte: ele falou, olha, nós vimos o seguinte, eles pegaram um gato na nossa frente e crucificaram o gato. Você imagina o gato esperneando? Você imagina o gato se debatendo? Eles disseram, é algo tão pavoroso, tão horroroso, que nós ficamos imaginando, e se eles fazem isso? E se eles fazem isso com meu filhinho na minha frente? Com meus netinhos? Eu não vou conseguir manter a minha fidelidade a Jesus. É algo tão brutal que eu não posso afirmar se eu conseguiria manter a minha fé, minha declaração de fé em Cristo diante de algo assim. Então considere agora o que diz o profeta Isaías. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então você vê o que acontece aqui? Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Muitas vezes, quando nós lemos a profecia, ele foi transpassado, Isaías 53, nós imaginamos que o profeta se referia àquele momento que o guarda romano foi lá e furou Jesus para se certificar de que de fato ele estava morto. Mas não é isso que a profecia diz. A profecia não está se referindo àquele momento da lança. O que a profecia afirma é que ele seria transpassado pela ira de Deus. Naquele momento que Jesus está no Calvário, a ira de Deus, que deveria se derramar sobre a vida de cada um de nós, ela é derramada de forma concentrada, focada, toda ela em Jesus. Aí você entende? Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. O juízo de Deus, que deveria ser derramado sobre cada um de nós, foi todo direcionado para a cruz do Calvário, para Jesus na cruz. Um pastor que eu gosto de acompanhar, ele faz uma análise que eu achei extremamente interessante nesse momento aqui. Então, ele falando a respeito da cruz, ele diz o seguinte, olha que coisa interessante, irmãos, olha que análise maravilhosa que ele faz. Ele diz assim, a comunhão de Jesus com Deus sempre foi seu oxigênio, a comunhão de Jesus com o Pai sempre foi sua comida, sua bebida, por toda a sua vida, sem um único momento de interrupção por um segundo sequer, por um único pecado, jamais foi. Então, ele faz uma pergunta, como seria agora para Jesus aguentar o peso inexprimível
de todos os nossos pecados. De repente, subitamente, no mesmo instante. Quem poderia sobreviver a isso? Perder aquela profundidade de comunhão, Pai, Filho e Espírito, já era morrer. O grande amor no coração do universo, então, se parte. A luz do mundo se apaga. E dessa forma se cumpre a profecia. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Agora, gente, observa só que coisa interessante. Marcos 15 cita que Pilatos ficou muito admirado pelo fato de Jesus ter morrido rápido. Pilatos, general romano, cansou de ver execuções na cruz. Então, mais uma vez, como foi explicado há pouco, a morte na cruz tinha o objetivo de ser lenta e dolorosa. Era para ela demorar, era para ela se estender. A ideia era essa. E aí, Pilatos, então, quando vão lhe pedir o corpo de Jesus, eles se surpreendem. O texto diz: Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. Como assim? Por que ele morreu tão rápido? E pedem o corpo. Ele diz: olha, beleza, o corpo está liberado, mas se certifica de que ele morreu mesmo. E é nesse momento que o soldado confirma sua morte através da lança. Agora, gente, por que isso teria acontecido? Por que Jesus morreu tão rápido? O que aconteceu que Jesus morreu de uma maneira tão mais veloz? Irmãos, sabe qual a explicação que encontra mais a explicação mais plausível para o meu coração, irmãos? A explicação é que Jesus morreu na cruz, obviamente, ninguém discute isso. No entanto, o que o levou efetivamente à morte não foi o sufocamento físico dele na cruz, mas o que o levou à morte foi o fato dele ter sido esmagado pelas nossas iniquidades. Foi o fato dele ter sido transpassado pela ira de Deus. Benjamin Warfield, um teólogo reformado, professor de Princeton, ele expõe isso da seguinte maneira. Ele diz assim: na presença de sua angústia mental, ali na cruz. Então, mais uma vez, gente, está todo mundo ligado? Essa parte aqui é vital para nós. Olha como é que esse professor explica isso. Ele diz: na presença da sua angústia mental, as torturas físicas da crucificação ficam em segundo plano. Doeu, o seu corpo era humano como nós, ele sofreu as dores que nós sofreríamos se estivéssemos na cruz. No entanto, olha o que esse professor afirma: podemos muito bem crer que o nosso Senhor, embora morresse na cruz, não morreu da cruz, mas sim morreu de um coração esmagado. Em outras palavras, Jesus não teria morrido por sufocamento, das dores físicas da cruz, mas Jesus morreu da angústia devastadora produzida pela sua percepção, ali na cruz, de que a ira de Deus estava sobre ele, como se ele fosse de fato culpado de todos os nossos pecados. Então, quando comparamos a dor física da cruz, os cravos cortando sua carne, o peso do seu corpo dificultando o seu respirar, as câimbras em todos os músculos do seu corpo, quando nós comparamos essa dor física com o sofrimento de suportar o peso
de séculos e séculos, da ira acumulada de Deus e toda aquela montanha de atrocidades que veio sobre Jesus na cruz, dá para nós entendermos a ideia do professor Warfield. Embora morresse na cruz, ele não morreu da cruz. Dane Ortlund, ele entende da mesma forma e ele diz o seguinte: irmãos, olha que coisa maravilhosa. Não foi a falta de ar em seus pulmões, mas a retirada do amor de Deus do seu coração que lhe matou na cruz. Não foi a falta de ar, foi o fato do Pai, por alguns instantes, ter retirado o seu amor do coração de Jesus. Então, assim, gente, fica muito mais fácil nós entendermos o que se passou no coração de Jesus quando ele se angustiou lá no Getsêmani. Óbvio, Getsêmani e Calvário estão intrinsecamente ligados. Você já se perguntou, gente, que texto é esse? Como a gente explica essa situação? Afinal, o que está acontecendo ali? Lucas 22, 39 até 44. Então, Jesus ora assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Gente, você já parou para se perguntar que angústia é essa? O que gerou uma angústia incompreensível, esse nível de agonia no coração de Jesus, que fez com que ele suasse gotas de sangue? Que gerou isso? De onde vem essa imensa apreensão? E aí, lógico, a gente pode conjecturar. Seria o medo da cruz? Irmãos, olha só, ele mesmo diz, como a gente leu, eu vim para esta hora. Jesus estava consciente de que a sua hora havia chegado e ele estava pronto para ela. Jesus não teria nenhum problema em enfrentar a zombaria, o escárnio, a coroa de espinhos e os cravos na cruz. Ele não temia isso, não foi isso que gerou tamanha aflição no coração de Jesus. Seria o medo dos sacerdotes, dos religiosos, o medo dos romanos? Gente, olha só, uma outra passagem extremamente interessante. Ela diz, quando a legião romana chega no Getsêmani para levar Jesus, eles perguntam, você é Jesus? Ele responde simplesmente, eu sou. E sabe o que o texto diz? Aquela legião, daquele monte de brutamontes da legião romana, recua e cai diante da afirmação de Jesus. Eu sou. Todos caem no chão. Ora, não seria medo dessa tropa que faria Jesus suar as gotas de sangue? Então, o que teria gerado tamanha angústia? Gente, eu acho que a resposta está em Mateus 27, 45 e 46. O texto diz assim, a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Gente, o que está acontecendo nesse momento? Jesus está nos substituindo, Ele está no nosso lugar, levando sobre si a abominação dos nossos pecados. Nesse momento, essa massa de pecados, como falamos há pouco, está sobre Jesus. Então, nesse instante, espiritualmente, a cruz exala o mau cheiro da nossa maldade. Quando o Pai olha para a cruz, nesse momento, Ele não vê o Filho amado, mas Ele vê
cada um de nós pecadores a quem ele desejava salvar. A cruz se torna absolutamente repulsiva, repugnante, abominável. Então, nesse momento, o Pai desvia o seu rosto de Jesus. E ali, naquele momento, a eterna e perfeita comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito é desfeita. E a ira do Todo-Poderoso transpassa o Salvador. Faz sentido? Esse era o motivo da sua aflição. Desde a eternidade passada, a comunhão com o Pai e com o Espírito era plena, total, absoluta, perfeita. Mas agora, por alguns instantes, ela foi rompida. A grande aflição de Jesus era: como eu vou sobreviver a esse momento? Como eu vou sobreviver a essas horas? Não na cruz, mas da falta de comunhão com o meu Pai. Isso nunca aconteceu. Eu não tenho noção do que é isso, do que me espera. E foi justamente a sua apreensão em relação a essa quebrada de comunhão que fez com que Jesus se afligisse a ponto de suar gotas de sangue. Ele poderia ter descido da cruz, mas o que o manteve ali? O que o impedia de descer? Gente, não foram os cravos, não foram as cordas, muito menos a guarda romana e os sacerdotes. O que manteve Jesus na cruz durante todo o tempo foi o seu amor por nós. Ele ficou na cruz até o último instante, porque ele nos amou até o fim. E aí ele dá o seu brado final: está consumado. O que isso significa? Que não restou nada a fazer, não ficou nada para nós. Ele fez tudo. Então, ao terceiro dia, junto com o sol naquela manhã de domingo, o Senhor se levanta do túmulo, glorioso, triunfante, majestoso, vitorioso, tendo destronado Satanás e seus demônios, tendo vencido a morte definitivamente, e agora ele reina à direita de Deus e reinará para todo sempre e sempre. Irmãos, isso é bom demais para ser verdade, mas é verdade. A ressurreição de Jesus é o momento em que a realidade consegue superar os sonhos. A ressurreição de Jesus é o momento em que a realidade é capaz de ultrapassar qualquer ficção e que vai muito além de toda a imaginação. Quanto à ressurreição, nós vamos falar a respeito dela no domingo. Então eu queria fazer uma oração para nós passarmos para a ceia. Vamos orar, gente? Pai querido, de fato, Senhor, a cruz é algo chocante demais, impactante demais, poderoso demais, Senhor. A nossa mente não é capaz de entender, de processar. Conseguimos ter alguns flashes, vislumbres, uma pequena noção, mas foi algo muito brutal que o Senhor suportou por amor a nós. E aí, Senhor, a pergunta que vem ao nosso coração é: que amor é esse, Senhor? Que amor é esse que, mesmo nos conhecendo, mesmo sabendo a respeito de cada um de nós, tendo contado cada um dos nossos dias, ainda assim o Senhor nos amou e o Senhor morreu por nós ali naquela cruz hedionda. Tem misericórdia, Senhor. Aplica a Tua palavra em nossos corações. Permita que
cada um de nós que ouviu a palavra da cruz, que entende a mensagem, Senhor, que a partir de então, que a nossa vida seja vivermos para Cristo e que cada um de nós, Senhor, possamos ver o dia da nossa partida como um momento de grande lucro. Então, bendito seja o nome do Senhor. Agora, Senhor, nós te damos graças pelo pão, graças pelo vinho, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso provedor, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem é um Deus fiel, que nos concede tudo aquilo que precisamos e até muito além disso. Recebe a gratidão do nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Amém.